pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir nossas aulas de direito tributário, prosseguindo nos princípios. No último bloco estávamos no princípio da anterioridade tributária. Falei os contornos do princípio, o que é que ele representa, suas exceções, e vamos agora ver a questão da jurisprudência. Jurisprudência do princípio da anterioridade. É daqui que vamos prosseguir. Tema importante: revogação de isenção e anterioridade. Tem uma lei que manda pagar o tributo, vem outra lei que dá isenção desse tributo, ou seja, não tem que pagar. Depois vem uma lei que revoga a lei que deu a isenção, ou seja, vai ter que voltar a pagar o tributo. Nesse caso de lei que revoga a isenção, essa lei se aplica de imediato, o pagamento passa a ser ter que ser feito imediatamente ou deverá ser respeitado o princípio da anterioridade? Veja, durante muito tempo o Supremo entendeu que revogação de isenção não respeitava a anterioridade. Mas esse entendimento mudou e de 2019 para cá ele é consolidado nesse sentido. Aplica sim o princípio da anterioridade às situações de revogação de isenção, porque o objetivo do princípio é justamente garantir segurança jurídica, garantir previsibilidade, e sendo esse o propósito, é necessário que haja o respeito a esse prazo nas hipóteses de revogação de isenção. Olha aí o Pleno do Supremo, 2019, ambas as turmas desta Corte estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária geral e nonagesimal nas hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributo. Então, é majoração indireta, deve haver, sim, respeito ao princípio. Aqui uma questão recente de IPVA que saiu nos informativos, mas ele falava de IPVA e tratava também de anterioridade e de exercício da noventena. Veja, eu acho que já ficou claro no bloco anterior que essas regras constitucionais ou esses dois princípios, exercício e noventena, eles se aplicam cumulativamente, concomitantemente, os prazos começam a correr, na verdade, concomitantemente. O que estiver mais longe é o que vai se aplicar. Então, se começa a correr exercício e noventena e chega primeiro 90 dias, mas ainda não entrou o primeiro dia do exercício seguinte, tem que se aguardar o primeiro dia do exercício seguinte. Por outro lado, se começam a correr simultaneamente, chega o primeiro dia do exercício seguinte, mas ainda não deu 90 dias, tem que se aguardar os 90 dias. Isso, obviamente, para a regra geral, não é para os tributos que seguem a regra geral, tá bom? E aí o que o Supremo diz aqui é justamente isso. A contar da publicação da lei, os prazos transcorrem simultaneamente e não sucessivamente. Eu não conto um prazo para depois começar a contar o outro. Não, nada disso. É simultaneamente. Tá bom? Súmula vinculante 50, a gente já tratou desse assunto, mas é bom registrar que tem súmula vinculante. Norma legal que altera prazo de recolhimento, ou seja, aqui é o prazo de vencimento, não se sujeita ao princípio da anterioridade. Não se sujeita. A gente viu, né? Que o Supremo diz, olha, para alterar prazo de pagamento, não segue a anterioridade. Para para antecipação tributária, precisa de lei. E para substituição tributária, precisa de lei complementar. Não é? São três situações.
Outro princípio do não confisco. Princípio do não confisco. O princípio do não confisco, ele decorre do próprio princípio da capacidade contributiva. Ele determina que a tributação não pode ser exacerbada a ponto de esgotar as riquezas do contribuinte, não é? Ela tem que respeitar a capacidade contributiva. Se não respeitar, ela acaba sendo confiscatória. Você não pode ter uma tributação que esgote as riquezas do contribuinte. Impedir exacerbada, tributação exacerbada, deriva da capacidade contributiva, também aplicada às multas tributárias. Veja só, a Constituição fala é vedado tributo com efeito de confisco. Artigo 150, inciso 4, dê uma olhada lá. Salvo engano, 4, é vedada a utilização de tributo com efeito de confisco. E se não for um tributo, for uma multa? Multa tributária também se submete ao princípio do não confisco? Também. O Supremo entende que multa tributária também se submete, tanto a multa de mora quanto a multa moratória. Exceção. Será possível uma tributação elevada, exacerbada, sem que isso implique violação ao princípio do não confisco, sem que implique violação ao princípio do não confisco, desde que haja uma função extra fiscal nessa tributação. Aí é aquilo que eu já falei. Se tiver função extra fiscal, é exceção ao princípio da capacidade contributiva, será também exceção ao princípio do não confisco. Então, a tributação alta para cigarro, para bebida, isso aí não viola o princípio do não confisco. Tá bom? Agora, quando é que um tributo ele é confiscatório? Que pergunta difícil de responder, não é? A partir de que momento uma tributação é confiscatória? O Supremo nunca definiu um teto, um aspecto objetivo para determinar a partir de quando é confiscatória e abaixo desse padrão não seria confiscatória. O Supremo nunca decidiu isso. O Supremo chegou a falar o seguinte, que para identificar o efeito confiscatório de determinada tributação, não se deve analisar um específico tributo isoladamente. O Supremo disse que é necessário aferir a carga total a qual o contribuinte está submetido em relação a um mesmo ente político. O Supremo disse isso na ADC número 8. Veja só que raciocínio complicado esse do Supremo, porque ele diz, olha, eu tenho que ver toda a carga tributária que um determinado contribuinte está submetido em relação ao mesmo ente político. Ou seja, desconsidera a tributação que esse contribuinte já sofre de outros entes políticos. Então, é bem complicado isso, tanto é que o Supremo nunca, apesar de ter falado isso em concreto, nunca usou essa técnica ou esse padrão para dizer que determinado tributo seria inconstitucional, tá bom? Agora, em relação às multas, é diferente, tá? Em relação às multas, o Supremo tem, sim, parâmetros mais ou menos definidos. Em relação à multa de mora, o que é a multa de mora? A multa moratória é aquela multa pelo atraso no pagamento. Só pelo atraso já vai pagar uma multa. Em relação à multa de mora, o Supremo entende que o valor máximo que pode ser cobrado a título de multa de mora é de 20%. 20%. Uma cobrança acima disso é confiscatória, tá bom? E em relação à multa de ofício, ou também chamada multa punitiva, o STF entende, tem vários julgados nesse sentido, que a multa punitiva ela pode ir até o valor do bem, ou seja, ela pode chegar até 100%.
o valor do bem, o valor do objeto que está sendo tributado, o valor do tributo que está sendo cobrado. E acima de 100%, a multa punitiva passa a ser inconstitucional. Tá bom? Em relação à multa punitiva, foi reconhecida a repercussão geral, mas ainda não houve julgamento de mérito. Entretanto, há julgados já do Supremo, mesmo sem ele ter decidido a repercussão geral, nesse sentido, que acima de 100% é confiscatória. Tá bom? Vamos passar aqui. Olha, aqui foi um tributo que teve seu aumento de 4% para 14%, o aumento da alíquota. A caracterização do efeito confiscatório pressupõe análise de dados concretos e de peculiaridades de cada operação ou situação, tomando-se em conta custos, carga tributária global, margem de lucro e condições pontuais do mercado e da conjuntura social e econômica. O isolado aumento da alíquota é insuficiente para considerar confiscatória a tributação. Aqui, aquela DC8 que eu falei para vocês, já comentei. Aqui um julgado recente, 2021, saiu nos informativos do Supremo. É constitucional taxa pela a instituição de taxa pela qual observada a equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e o custo referentes ao exercício do poder de polícia. Preste atenção. A base de cálculo da taxa, seja ela taxa de serviço ou seja ela taxa de polícia, a base de cálculo da taxa tem que ter uma correlação com o custo da atividade estatal para prestar aquele serviço ou para exercer aquele poder de polícia. Quanto é que o Estado gasta para manter aquela estrutura? E aqui uma taxa cobrada pelo Detran Paraná. Taxa de registro de contratos. Não se afigura excessiva a caracterizar confisco. Não há incongruência entre o valor da taxa e o custo da atividade estatal. Então, havendo congruência, conformidade entre o valor do custo da atividade e o valor que é cobrado da taxa, não há se falar em confisco, tá bom? Aqui também envolvendo taxa e confisco, uma taxa ambiental. A base de cálculo das taxas minerárias deve guardar razoável proporcionalidade entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos, com a fiscalização dos contribuintes, observado o princípio da proibição do confisco e da precaução ambiental. Ok? Saiu nos informativos também em 2022. Falou em taxa e falou em confisco, é necessário ver essa correlação do valor cobrado com o custo da atividade estatal. Multa tributária, aí eu já falei aqui que para multa também se aplica, né? O princípio não confisco. A multa de mora, redução para 20%, já falei. Multa punitiva, reduzir para 100%. Então, o teto da multa de mora, 20%. O teto da multa punitiva, 100%. Acima disso, passa a ser confiscatório. Princípio da liberdade de tráfego. O que é que diz esse princípio? Liberdade de trafegar. É o que garante a liberdade de ir e vir. O simples ir e vir, ir ou vir,
de pessoas ou bens não pode ser fato gerador de tributo. O simples deslocamento de pessoas ou bens não pode ser fato gerador de tributo, tá bom? Aí você pode pensar, mas e aquele imposto, aquele ICMS, que até a gente vê os postos fiscais da Secretaria de Fazenda dos estados, quando passa numa pista, numa BR, geralmente ali perto nas fronteiras entre um estado e outro. Nesses casos, será que não tá havendo uma exceção ao princípio? Não, não está. Por quê? Porque aquele ICMS cobrado, o ICMS interestadual, ele não está sendo cobrado pelo simples deslocamento de pessoas ou bens. Ele é cobrado porque há a circulação de uma mercadoria. Está havendo venda de um produto. Se eu pegar meu carro, colocar vários bens meus dentro do meu carro e sair dirigindo até o Rio Grande do Sul, eu não vou ter que pagar aquele ICMS. Eu estou me deslocando, deslocamento de uma pessoa e deslocamento de bens, de objetos, mas não paga ICMS, porque ali não é mercadoria, eu não vou vender nada. Então, aquele ICMS não é exceção a esse princípio, tá? O que se questiona é se o pedágio seria uma exceção, porque o próprio inciso 5 ele fala aí, ó, é verdade estabelecer limitações ao tráfego, aí no final ele diz, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. E aí? É uma exceção ao princípio? Veja, pessoal, fica parecendo até ser, né, pela literalidade da Constituição. Só que já faz muito tempo que a natureza está pacificado no Brasil que a natureza jurídica do pedágio não é de tributo. Então, se ele não é tributo, não pode ser exceção ao princípio tributário. O pedágio tem natureza jurídica de tarifa, tá? E hoje, praticamente, é 100% cobrado por concessionárias, né? De serviço público. Então, não é possível enquadrar hoje o pedágio como tributo, ele é tarifa, tá? Então, não há exceção ao princípio, a rigor não há. Ali foi o da liberdade de tráfego, agora, o princípio, veja, preste atenção lá, que o artigo 151 da Constituição ele vai trazer 3 princípios. Vamos ver todos eles. Mas esse artigo 151 ele se refere apenas à União, tá? É um comando constitucional voltado apenas à União. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado ou DF, ou a município em detrimento de outro, admitida a concessão de benefícios fiscais para promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Em outras palavras, o que é que determina o princípio da uniformidade geográfica? Direcionado à União, tá? Ele é direcionado à União. A tributação federal, que é a tributação da União, ela tem que ser uniforme em todo o território nacional. Então, um tributo da União, o ITR, Imposto de Renda, IPI, IE, tributação da União, qualquer que seja o tributo, ela tem que ser igual, a cobrança dela tem que ser a mesma em qualquer lugar do Brasil. A União não pode instituir um imposto de renda para o estado do Piauí e um imposto de renda para o estado do Mato Grosso do Sul. Isso não é possível. A tributação federal ela tem que ser uniforme, igual em todo o território nacional. Agora, a exceção que é possível essa exceção, é possível que esse princípio não seja respeitado quando haja a concessão de benefício fiscal,
para promover o equilíbrio socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Por exemplo, o fato de, em Manaus, nós termos uma tributação federal diferenciada, no caso da Zona Franca de Manaus, não é verdade? É uma tributação diferenciada, é uma tributação que é reduzida para fomentar a industrialização da região norte, tá bom? Ok. Princípio na uniformidade na tributação da renda. Preste atenção que esse princípio, quando cai em concurso, são várias pegadinhas para tentar confundir o aluno quando ele lê sobre esse princípio na prova, o aluno confundir com o princípio com imunidade recíproca, que é o que vamos ver depois, as imunidades tributárias. Esse princípio ele não é uma imunidade, ele não determina imunidade, ele determina que a tributação da renda ela tem que ser igual, ela tem que ser uniforme para todos no Brasil. Veja, antes era uniformidade geográfica, agora é uniformidade na tributação da renda. Presta atenção na redação desse inciso 2 do artigo 151. É vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do DF e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos. Aí essa palavra, essa expressão é fundamental para você entender o princípio. Agora, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e seus agentes. Esse princípio ele não proíbe a União de tributar renda, de forma alguma. Ela tem que tributar. Proíbe de tributar a renda, é uma renda específica. Qual é essa renda? Dos agentes públicos estaduais e municipais e do rendimento dos títulos da dívida pública estadual e municipal, estaduais e municipais, em níveis superiores ao que ela, União, tributa os seus agentes públicos ou tributa os rendimentos dos títulos da sua dívida pública. Qual é o objetivo desse princípio? O objetivo desse princípio é que, como no Brasil só quem tributa a renda é a União, é impedir que a União, como tem competência exclusiva para o imposto de renda, ela acabasse causando prejuízos a agentes públicos, a servidores públicos estaduais ou municipais, tributando eles em nível superior ao que aplica aos servidores federais. Ou até mesmo, agora em relação aos títulos da dívida pública, tributando mais pesadamente rendimentos de títulos da dívida estadual municipal do que dos títulos da União. Comprar título da dívida pública é fazer um investimento. Se a pessoa souber que comprando título estadual municipal vai pagar mais tributo, ela não vai ter interesse de fazer isso. E aí as pessoas comprariam apenas título da União. Então, para impedir isso, a tributação ela tem que ser uniforme, tá bom? Isso aí não é imunidade, hein? Cuidado para não confundir. Princípio da não discriminação da origem ou do destino, artigo 152 da Constituição. Esse aqui é voltado apenas para estados e municípios, tá? Não é voltado para a União, não é voltado só para estados e municípios. Olha o que fala. É vedado aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Em razão de sua procedência ou destino. Se a mercadoria está sendo vendida para determinado estado, ou se ela está vindo de determinado estado, destino ou procedência,
esse aspecto não pode ser discriminante, não pode implicar uma tributação diferenciada, tá bom? É como se fosse o princípio da uniformidade geográfica, mas aplicado a estados e municípios. Destino e procedência não podem ser elementos discriminantes. Olha esse precedente aqui do Supremo, saiu nos informativos. É inconstitucional a sistemática de incentivo fiscal de ICMS às indústrias paraenses de produtos industrializados derivados de trigo, previsto no decreto tal, do Estado do Pará. Por que inconstitucional? A inconstitucionalidade decretada aqui foi porque se estava concedendo incentivo só se a origem do produto industrializado derivado de trigo fosse no estado do Pará. Se fosse esse mesmo produto vindo de outro estado, não teria o benefício. Então, em razão da origem, se criou uma discriminação e o Supremo declarou inconstitucional. É claro que ainda teria aqui discussões sobre a constitucionalidade de um decreto estabelecer benefício fiscal de ICMS, até porque a gente sabe que precisa de lei. Primeiro precisa de convênio, autorizando, convênio do CONFAS, e depois uma lei internalizando aquela regra do convênio. Mas o que foi destaque nessa edição do Supremo foi aí, ó, esse segundo parágrafo. Ao privilegiar empresas produtoras de trigo e seus derivados localizadas no Pará, violam a discriminação, a vedação de discriminação em razão de procedência ou destino. Tá bom? Princípio da vedação à concessão de isenções heterônomas. Esse aqui é só para a União também. Pelo texto constitucional, mas na verdade a regra dele, os fundamentos desse princípio se aplicam a qualquer ente político. O que diz o inciso 3 de 151 é que é vedado à União instituir isenções de tributos de competência dos estados, do DF ou dos municípios. Mas veja bem, pessoal, qual é a regra? Quem é que tem competência para dar isenção? Tem competência para dar isenção quem tem competência para instituir o tributo. Só pode isentar quem tem competência para instituir. Então, se a União não é competente para aquele tributo, ela não pode dar isenção daquele tributo. E isso vale para qualquer ente político. Um Estado não pode dar isenção de tributo de outro Estado. O município não pode, não é verdade? Então, cada ente político pode conceder isenção de tributo cuja competência lhe pertença. Tá bom? Em alguns casos, a gente tem a possibilidade de isenção heterônoma. O que é isenção heterônoma? É quando um ente dá isenção de tributo cuja competência pertence a outro ente. E em que situação a gente tem isso? A gente tem isso no ISS, Imposto sobre Serviços. A União, na Lei Complementar 116, que é a Lei Geral do ISS, ela concede algumas isenções ao ISS, que é o Imposto Municipal. Por meio de lei complementar, com previsão na Constituição, é possível a União fazer isso, tá bom? E a União fez isso em relação ao ISS. Ela também fez em relação ao ICMS há muito tempo atrás, só que hoje em dia era o ICMS na exportação. Ela deu isenção por lei complementar. Mas hoje em dia não tem mais aplicação essa isenção, porque desde 2003 que qualquer exportação é imune ao ICMS. Nós temos uma imunidade geral do ICMS nas exportações. Tá bom? Agora, uma grande questão em relação a esse princípio é o caso dos tratados internacionais. A União pode conceder benefício fiscal de tributo estadual ou municipal
por meio de tratado internacional, veja bem, pode sim. Jurisprudência pacífica do Supremo. Tanto tributo estadual quanto tributo municipal, a União, por meio de tratado internacional, pode conceder isenção. Só que é o seguinte, pessoal, nesse caso, a União não está, quando ela assina um tratado internacional, ela não está atuando como pessoa jurídica de direito público interno. Ela está atuando como representante da nação, representante da República Federativa Brasileira, da República Federativa do Brasil, perdão, do Estado brasileiro. Então, ela pode. Além do mais, se a União assina um tratado concedendo isenção de tributo estadual ou municipal, aquele tratado não tem aplicação automática. A gente sabe que para o tratado passar a valer no Brasil, para que ele seja incorporado ao ordenamento brasileiro, ele precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional. E no Congresso Nacional eu tenho representantes de todos os estados da federação. Não é verdade? Então, pode sim, jurisprudência pacífica do Supremo pode conceder isenção heterônoma por meio de tratado internacional. A União pode. Tanto estadual quanto municipal. Olha aí, ó. A questão de normas gerais, né? Por meio de lei complementar, ela pode. É o caso do ISS. E aí, ó, tributo municipal mediante tratado internacional e tributo estadual mediante tratado internacional. Tá bom? Princípio da necessidade de lei específica. Princípio da necessidade de lei específica para conceder benefícios fiscais. Parágrafo 6º do artigo 150. Qualquer subsídio, qualquer benefício fiscal, para ser concedido, precisa de lei específica. Sem essa lei específica, não é possível. A exceção é o ICMS, que exige um convênio. Mas, depois do convênio, para internalizar em cada estado aquela regra do convênio, também vai precisar de lei. Tá? Importante ficar atento aí para a emenda constitucional 95, que ela colocou a seguinte exigência aí no artigo 113 do ADCT. A proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. Proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Então, uma outra exigência para se conceder benefício fiscal, além de ter uma lei específica, que é o que exige o 6º do 150, tem que ter essa estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Aí, tanto é que o Supremo declarou inconstitucionalidade de uma lei estadual de Roraima que concedeu o benefício fiscal sem essa estimativa de impacto do 113 do ADCT. No caso de ICMS, precisa de convênio mais lei estadual. Já falei para vocês isso. Interessante aqui que houve um caso que o Supremo, é o que está na tela aí, que o Supremo entendeu desnecessário convênio para dar benefício fiscal de ICMS. Mas foi o quê? Foi um benefício fiscal para favorecer igrejas e templos de qualquer culto. Aí o Supremo entendeu que, nesse caso, como não há guerra fiscal para atrair igrejas para o território dos estados, a exigência de convênio
poderia ser dispensada, como aqui foi, desde que houvesse previsão em lei. E no caso aqui havia, né? Havia uma lei. Então o Supremo entendeu que nesse caso, considerando o fato, que quem se favorece com essa isenção, com esse benefício fiscal, é uma igreja, e nesse caso, então, estaria afastada a possibilidade de guerra fiscal, não há necessidade de convênio, tá? Importante também, olha aí. Agora, até que parou mais isso, mas durante muito tempo, nós tivemos no Brasil situações em que os estados concediam benefício fiscal sem aprovação do convênio. Faziam leis concedendo, mas não tinha autorização do convênio. Essas leis são inconstitucionais, tá? E o Supremo, por diversas vezes, declarou a inconstitucionalidade de benefício fiscal de ICMS concedido sem prévia aprovação do convênio. E aí o cidadão estava usufruindo desse benefício fiscal, inconstitucional, mas estava. Veio o Supremo, declarou a inconstitucionalidade. Aí aquilo que ele deixou de pagar, ele passa a ter que pagar, ele passa a ser devedor. Passa a ser devedor. E aí? E aí? Veja bem, o contribuinte, em tese, né, não tem a obrigação, ele tem uma lei que lhe concede benefício fiscal, ele não faz esse juízo de se essa lei é constitucional ou inconstitucional. E agora, com a revogação com a inconstitucionalidade desse benefício, ele vai passar a ser devedor de um benefício que ele estava usufruindo aí há 2, 3, 4, 5 anos. O que foi que fizeram? Aqueles benefícios que foram declarados inconstitucionais, o CONFAS aprovou um convênio concedendo remissão desses créditos tributários. O que é remissão? Remissão é perdão de dívida, né? Concedeu um perdão em relação a esses créditos tributários que o contribuinte passou a ser devedor em razão da declaração de inconstitucionalidade do benefício que antes tinha sido concedido sem convênio. E aí, agora veio um convênio, agora teve o convênio para decretar o perdão dessa dívida. E o Supremo disse, olha, agora é constitucional. Já que tem o convênio, agora é constitucional. Então, foi um perdão de uma dívida que surgiu por conta da declaração de inconstitucionalidade de um benefício que anteriormente foi concedida sem convênio. Como agora a remissão foi com convênio, então é constitucional. Está aí o que o Supremo decidiu na repercussão geral, tema 817. Princípio da não exportação de tributo. Esse princípio ele não está positivado, ele não está escrito na Constituição. É um princípio de direito tributário internacional que se aplica de uma forma geral, todos os países eles buscam aplicar esse princípio. Qual é a lógica da tributação internacional? País, quero que o meu produto nacional chegue no mercado internacional com um preço competitivo, Então, o que é que eu faço? Eu tiro a tributação desse produto. Então, na exportação, não paga. Eu dou isenção, eu dou imunidade. Por outro lado, como eu sei que todos os países buscam fazer isso, quando um produto ele está sendo importado para o meu país, eu aplico nele toda a tributação que recai sobre um produto nacional, para também não fazer com que essa importação prejudique a economia nacional. Entenderam? Além de aplicar todos os tributos que recaem sobre o produto nacional, ainda se aplica, por regra, em cima disso tudo, o imposto de importação, não é verdade? Então, veja, apesar de não estar previsto na Constituição, o Brasil concretiza esse princípio da não exportação de tributo em várias situações. Olha aí,
nós temos imunidade de ICMS nas exportações, não paga ICMS nas exportações, por força de imunidade. Temos imunidade de IPI nas exportações, imunidade para contribuições especiais nas exportações. E em relação ao ISS, nós não temos uma imunidade, mas temos uma isenção heterônoma, né, que é aquela prevista na Lei Complementar 116, Lei Federal, onde a União isenta o ISS, que é o imposto municipal, nas exportações de serviços. Nas exportações de serviços não paga ISS por força de isenção heterônoma, tá bom? Então, são situações aí por meio das quais o Brasil busca concretizar esse princípio da não exportação de tributo, tá bom? Ok, pessoal, com isso nós terminamos aqui os impostos, os princípios constitucionais tributários. No próximo bloco, a gente inicia as imunidades tributárias, tá bom? Até a próxima. Um abraço, tchau.